Fala galera, Andrei Blanco, Portal Armamentista. Hoje é dia 7/10, 7 de outubro. Agora são 16 horas. Galera, muita gente me perguntando sobre o caso de ontem. Então eu vim aqui comentar com vocês como está sendo veiculado em quase todos os canais televisivos, tá? Para variar, já estão distorcendo algumas coisas. Enfim, então eu vim aqui bater um papo com vocês. Como sempre, queria deixar já isso claro antes que comecem os haters de plantão. Como sempre, antes de fazer isso, eu converso com o cliente e sempre faço os vídeos de quem me autoriza a gravar esses vídeos, tá? Porque muita gente fica, mas você tá expondo o cliente. Não, sempre é com a autorização prévia do cliente. Isso é conversado, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, enfim. Então, só para deixar isso claro e já não dar margem para os haters. Bom, o vídeo está no começo. Curte, se inscreve, compartilha. E que é uma notícia muito boa para ser dada. Claro que é um evento, né? Mas é uma notícia boa. Vamos entender o que aconteceu. Bom, como está sendo veiculado, um atirador esportivo ontem aqui em São Paulo reagiu a um assalto. Vamos do começo. Ele tem por hábito, todas as vezes que eles estão em deslocamento para treinamento e competição, que é quando ele pode portar o seu equipamento, ele tem por hábito não dirigir o veículo da família. Isso já foi conversado e alinhado entre o casal. E se vocês pararem para pensar, é algo muito inteligente, porque ele, sem estar dirigindo, tem muito mais condições de uma reação. Então eles têm por hábito, quando estão em deslocamento para treinamento e competição, o marido ficar de passageiro. Que isso já não é muito comum. Normalmente, quando um casal sai, na maioria das vezes, quem acaba dirigindo é o marido. Então, nesse caso, ele já estava no passageiro justamente pensando se fosse necessário agir, como foi o caso. Estavam em deslocamento para o clube, um casal e as suas duas filhas. Uma criança de 3 e uma criança de 9 anos. Ok? Estavam no banco de trás, nos seus respectivos assentos, quando foi necessário a parada numa farmácia para a compra de um medicamento. Como ele estava com o seu equipamento, ele ficou no veículo e a mulher foi até a farmácia. E foi aí que os bandidos se deram mal. Por quê? Nas imagens, dá para ver, a gente teve acesso a algumas imagens, passa um veículo, um HB20 branco, e ela está chegando no veículo. Passa esse HB20 e eles voltam de ré e descem os marginais. Então o que os marginais verificaram? Os marginais verificaram um veículo, como vocês viram já qual é o modelo do veículo na reportagem, enfim, um veículo Jeep, parado, um veículo visado, pelo menos aqui em São Paulo é um veículo que tem um alto índice de roubo, tá? Um veículo novo, visado. Eles visualizaram esse veículo e visualizaram uma mulher saindo da farmácia e entrando no motorista, no lugar do motorista desse veículo. O que eles tinham a certeza? De que ela seria uma presa fácil e que ela estava sozinha. Eles não contavam que no banco do passageiro estava o seu marido, atirador esportivo, treinado, em posse da sua 9mm. Eles não contavam com isso. Ela entrou no veículo, quando ela estava colocando o cinto, dá para ver nas imagens, vem um bandido de cada lado. Um bandido do lado do passageiro e um bandido do lado do motorista. Esse bandido do passageiro estava armado e bateu com a arma no vidro do carro. Perdeu. Falou 3 vezes, perdeu. E já foi abrindo a porta do carro, porque ela havia acabado de entrar no veículo, não tinha ainda trancado as portas. Então a porta estava destravada. Ele bateu no vidro 3 vezes, perdeu e já colocou a mão na maçaneta e já veio abrindo a porta. Quando ele veio abrindo a porta, o atirador esportivo já tinha visualizado essa situação, sacou a sua arma que estava no seu coldre, na cintura, e já, diante da iminência ali do risco, já saiu efetuando disparos contra o marginal, tá? Ele efetuou vários disparos, tá? Ao total ele efetuou 13 disparos. Desses 13 disparos, depois, ficou sabendo que 10 disparos atingiram o roubador que estava na porta dele, do passageiro, e os outros 3 disparos foram na direção do segundo roubador, que assim que eu vi o primeiro disparo, saiu em desabalada a carreira, tá? Saiu correndo. Então, depois ficou sabendo que ele tinha acertado os 10 disparos.
Num primeiro momento, ele sequer sabia quantos disparos ele tinha dado, tá? Então vou seguir com a história, depois eu entro na história dos disparos. Uma senhora abordou uma viatura que estava parada a algumas quadras dali e falou: tá tendo um roubo na farmácia, pelo amor de Deus, corre lá. A viatura entrou, já rapidamente, os policiais entraram rapidamente na viatura e foram até a farmácia mais próxima, tá? E foram até a farmácia mais próxima, chegaram lá, já visualizaram o malfeitor no chão, rendido, tendo uma arma apontada. Ele já prontamente se identificou como atirador esportivo, contou o que aconteceu e foi encaminhado para a delegacia, tá? Eu já gostaria de esclarecer quanto aos disparos. Já tem muita gente falando besteira, mas 10 tiros, ele vai ser preso, lá. O delegado sim questionou a quantidade de disparos, porque não é comum, né? Não é todo caso de reação que você vê que o bandido acaba recebendo 10 disparos, né? Até tem casos da pessoa dar 10 tiros, mas não desses 10 tiros atingirem a vítima, tá? O delegado questionou, mas infelizmente os disparos não foram efetivos no que tange a cessar essa ameaça. Tanto é que ele foi alvejado 10 vezes, tá? Ele estava com uma 9mm. Dos 10 disparos, 7 transfixaram. Antes que vocês perguntem, ele estava usando munição ogival, sim, tá? Dos 10 disparos, 7 transfixaram. E o marginal continuava com a arma na mão. Tanto é que ele foi desarmado pelo meu cliente, pelo CAC, que reagiu, ok? Então ele ainda estava em condições de efetuar disparos contra o meu cliente. Depois, no momento da perícia, foi verificado que as munições que estavam no chão, que foram retiradas do revólver pelo meu cliente no momento ali de deixar a área segura, as munições estavam picotadas. O que isso significa? Que o bandido acionou a tecla do gatilho várias vezes, em várias munições diferentes, e todas as munições falharam. Graças a Deus. Nós tínhamos no veículo 2 crianças, além dele e da esposa. Então, graças a Deus, os tiros partindo do marginal, graças a Deus, não saíram da arma, tá? Todos falharam. Então, isso só mostra que os disparos não foram efetivos e que ele precisou dar os 10 disparos para sanar essa injusta agressão. Mais uma prova de que os disparos não foram efetivos o marginal está internado. Até a última notícia que tenho, ele não veio a óbito. Então é mais uma prova de que os disparos não foram efetivos, tá? Mas é porque era 9mm, se fosse 40, se fosse não sei o que. Galera, tiro é muito de onde pega, enfim, então não vou nem entrar nessa seara. A questão é que já tem muita gente falando sobre excesso, já tem muita gente falando que ele iria ser preso, e não, como eu disse, ele foi questionado pelo delegado, foram feitos esclarecimentos, o delegado fez o trabalho dele, tá? Queria agradecer a maestria que foi conduzida à ocorrência, Dr. Túlio, tá lá do 17º DP, então gostaria de agradecer a maestria que foi conduzida, toda a equipe, o investigador que estava lá de plantão, todo mundo tratou a gente super bem, fomos super bem atendidos. Claro que é isso que a gente sempre espera, mas a gente sabe que infelizmente não é sempre que isso acontece, mas fomos muito bem tratados de modo geral. O delegado fez o papel dele, fez os questionamentos, porque até ele estaria para apurar os fatos, né? Havia-se vamos dizer assim, uma suspeita de que ele tivesse alvejado esse rapaz depois de rendido, e a prova é que não tem tiro no chão. Se 7 disparos transfixaram, e se ele tivesse sido alvejado depois de já estar no chão, teria disparos no chão. Isso foi levantado, foi acatado pela autoridade. Claro que isso vai ser apurado por meio de um processo, claro que ele vai responder um processo, claro que a arma dele ficou apreendida, todo o procedimento de praxe. Mas o resumo da ocorrência o CAC foi liberado. Ontem a ocorrência aconteceu por volta das 8 horas da noite, quando eram 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, nós já estávamos saindo da delegacia. O veículo foi liberado, o armamento foi apreendido padrão, e agora vamos seguir no caso, eu venho aqui posicionando vocês de acordo com o que for acontecendo, tá? Mais pra frente, se ele vai ser denunciado, se vai ser arquivado, se foi periciado, se o marginal morreu, se morreu, enfim, eu trago todas as atualizações aqui pra vocês, mas por hora é isso. Mais uma família de bem preservada. Ele estava em deslocamento para treinamento de competições. Apesar de não ser obrigatório, foram feitas as comprovações devidas, ok? Então o que importa ele figurou no boletim de ocorrência como vítima, ok? O roubador figurou no boletim de ocorrência como bandido. Ele, até o que sei, está internado. Parece que não tem risco de morrer, tá?
então não tem risco de morrer, então melhor impossível. Cidadão de bem com a sua família preservada, infelizmente o marginal procurou e achou o que quis. Cada um tem as suas escolhas e paga o preço delas, tá bom? Então isso é o que eu tenho para atualizar vocês. No momento não foi enquadrado em nenhuma prática criminosa, mesmo diante do número de disparos. Isso foi comprovado o motivo e com certeza será demonstrado mais à frente que foram necessários os números de disparos. Não houve execução, não houve nada do tipo, então vamos parar de falar besteira. Beleza? Essa foi a atualização sobre o caso de hoje. Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo junto, um abraço.